Graça e a paz do Senhor Jesus, terceiro episódio da série O Fruto do Espírito, a qual nós estamos aprendendo um pouco dos atributos que o fruto do Espírito nos proporciona quando nós geramos ele, quando nós alimentamos o nosso espírito. Então nós falamos do amor, falamos do gozo, da alegria e hoje nós vamos falar sobre a paz do Senhor sobre as nossas vidas. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Então nós vamos falar sobre esse terceiro atributo que é a paz. A paz que nos dá o conforto. Mas não é uma paz que o mundo nos ensina, não é uma paz de que eu não vou ter problemas, não é uma paz que vai estar tudo calmo, tudo tranquilo, que não vão ter circunstâncias, que não vão ter adversidades, que não vão ter lutas. Na verdade, a paz de Cristo na minha vida, quando eu falo do fruto do Espírito, é eu ter discernimento e controle emocional diante das situações difíceis que passa. É quando eu tenho a paz de Cristo na minha vida, quando eu tenho a paz gerada pelo fruto do Espírito, e quando eu passo pelas adversidades, eu consigo ter o discernimento e o controle emocional para conseguir passar pelaquela situação e continuar tendo paz, continuar estando tranquilo. Então o fruto, ele me proporciona isso. Em momentos de dificuldade, eu tenho o discernimento de entender o que está acontecendo, de entender o que eu estou passando e de saber que o Senhor vai me ajudar. Então eu tenho o controle emocional de não me descontrolar, de não ficar triste, de não me desesperar, de não ter ansiedade, de muitas vezes eu não acabar entrando até mesmo em uma depressão. Então quando eu tenho a paz de Cristo na minha vida, eu consigo ficar calmo em meio às tempestades. Eu consigo ficar calmo em meio àquilo que está acontecendo. E não só de tribulações, mas também de... muitas vezes a gente fica angustiado com algumas decisões da nossa vida. Às vezes nós estamos passando por alguma mudança radical na nossa vida e isso gera uma ansiedade. Talvez eu ainda preciso tomar uma decisão importante e isso me causa ansiedade. Às vezes uma decisão de emprego, ou às vezes eu fui mandado embora e estou à procura de algum emprego e isso me causa uma ansiedade. Sabe? Ou às vezes eu preciso tomar uma decisão em questão de relacionamento. Às vezes eu preciso tomar uma decisão na minha vida no geral, seja profissional, seja sentimental, seja familiar. Então quando eu tenho a paz de Cristo na minha vida, que é provida do fruto, eu consigo manter a serenidade, a calma perante todas essas situações. Para que assim eu consiga resolver sabiamente aquela situação em que eu estou envolvido. Porque quando eu passo por alguma dificuldade, quando eu passo por uma adversidade, e eu não tenho autocontrole, eu não consigo ficar calmo, ter a paz, porque também ter paz significa estar calmo. É eu estar em meio a um turbilhão, mas eu estar ali tranquilo, sabendo que vai dar tudo certo. É eu não ficar desesperado, meu Deus, vai acabar, meu Deus, vai destruir, meu Deus, o que eu vou fazer? Então eu consigo manter a calma, eu consigo ter paz. Então quando eu tenho isso na minha vida, eu posso passar pela qualquer adversidade, mas eu vou estar ali tranquilo. Então eu preciso exercitar isso na minha vida. Então quando eu consigo exercer esse fruto, então eu consigo passar por qualquer dificuldade. Nós vemos no texto, a qual nós já lemos aqui, que fala que os discípulos estavam no barco e estava sendo assolado por uma grande tempestade. A água entrava no barco, o vento batia e os discípulos estavam todos angustiados, com medo, preocupados. E aí o texto diz que Jesus estava dormindo, porque ele tinha paz, ele sabia que estava tudo bem, porque ele tinha todo o poder.
Então essa mesma paz que Cristo tem quando Ele dorme em meio à tempestade é a mesma paz que vai brotar em mim através do fruto do Espírito. Então, através disso, eu vou ter o discernimento para manter firme e calmo perante as situações. Às vezes eu estou passando por alguma dificuldade e isso me causa angústia. Às vezes eu preciso talvez pagar uma conta e talvez o dinheiro acabou e isso me causa uma angústia. Talvez eu estou enfrentando ali uma doença e eu não tenho controle disso e isso me causa um transtorno e eu não consigo ter paz. Talvez eu estou enfrentando alguma briga com algum familiar, alguma pessoa, alguma desavença e por eu não ter paz, eu não consigo ter a sabedoria nem o discernimento para resolver aquela situação. Então a paz de Cristo na minha vida, ela me mantém calmo, ela me mantém firme, independente do que está acontecendo. É um exemplo prático para a gente entender, o mundo está caindo, desabando, mas eu estou ali, tranquilo, adorando a Deus, sorrindo, brincando, porque eu sei que Deus está no controle. Então, quando eu tenho a paz do fruto, então eu consigo ter o discernimento para entender as coisas e o controle emocional perante as situações. Aquelas situações que trazem medo, dúvida, angústia. Então eu consigo ter esse controle emocional para entender o que está acontecendo. Então nós precisamos entender isso e nós vemos que essa paz, ela vem de Cristo. Então tudo aquilo que vem do Senhor é bom, é importante, é maravilhoso para as nossas vidas. Então eu preciso praticar essa paz na minha vida. Porque durante todos os dias, no dia a dia, nós nos deparamos com situações que muitas vezes nos tiram do eixo. Às vezes você está indo para o seu trabalho e alguém te afrontou, ou seu chefe, de repente, estava num dia ruim e te distratou. Talvez você brigou com a sua esposa, com o seu esposo. Talvez você brigou com um familiar, com um namorado, com um amigo. Sabe, isso te causou ali um descontrole, você não conseguiu estar em paz e você não teve o discernimento. E quando eu não tenho o discernimento das coisas, isso é muito importante. Quando eu não tenho o discernimento, a sabedoria e eu não tenho o controle emocional, eu faço aquilo que eu não quero fazer. Ou seja, quando eu não tenho controle emocional, eu falo coisas que eu não deveria falar. Eu desfiro palavras que eu não deveria falar. Eu machuco quem eu não deveria machucar. Eu tomo decisões que não deveria tomar. Então, quando eu estou com um sentimento aflorado e eu não tenho esse controle, eu magoo as pessoas com palavra. E a palavra, ela é muito intensa, porque quando eu lanço uma palavra, ela é semelhante a uma flecha. Então o arqueiro está ali com a sua flecha e ele mira, e então ele não tem como errar, porque quando ele solta, se ele mirou errado, ela vai atingir aonde ele mirou. Então a palavra, ela é como uma flecha lançada, não tem como voltar. Ela atinge o seu alvo, mesmo que equivocadamente. Então eu preciso entender isso, porque quando eu não tenho essa paz, eu me descontrolo facilmente, eu explodo facilmente. Então qualquer coisa que alguém me fale, que vai de encontro àquilo que eu não gosto, eu explodo. Eu fico nervoso, eu grito, eu brigo, eu sou constantemente explosivo. Ou então quando eu estou em um momento em que eu preciso decidir algo, eu preciso decidir alguma coisa, é um momento de decisão. Eu sou pressionado. E aquilo, em vez de me trazer paz, me traz tribulação. E aí eu decido errado. Isso é muito importante e isso nos ajuda a decidir tudo em questão das nossas vidas. Porque até mesmo quando, às vezes a gente se questiona em alguma situação, assim, será que isso é de Deus para a minha vida? Será que essa decisão é de Deus para a minha vida? Será que esse relacionamento é de Deus para mim? Será que eu abrir esse negócio é de Deus para mim? Será que eu estar nesse relacionamento? Será que eu
ter essa conduta, essa mudança de vida, é algo que Deus tem para mim? Então, essa palavra ela te responde com isso. Aquilo que te traz paz perante o Senhor, então assim é aquilo que Deus quer para você. Agora, se você está fazendo algo e isso não te traz paz, pelo contrário, isso te traz tribulação, isso te traz dúvidas, medos, angústias, isso te traz explosão, você não consegue ter controle, então isso não é o que Deus tem para você. Porque a paz de Cristo, ela te traz conforto, ela te traz discernimento, ela te traz controle. Então eu preciso aprender isso, até mesmo como discernir. Então quando eu tenho a paz, eu consigo discernir as coisas. E um ponto muito importante que a paz ela proporciona, além de me ajudar a ter autocontrole, a decidir as coisas da minha vida e a viver uma vida tranquila, a paz ela me proporciona que eu venha promover a união, a comunhão com os meus irmãos. Então quando eu tenho paz, quando eu tenho a paz de Cristo na minha vida, então eu consigo ter comunhão com todos, seguir a paz com todos. Então eu consigo ter comunhão com todos. Seguir a paz com todos, porque sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Então se eu tenho paz, eu consigo ter comunhão com os meus irmãos. Eu consigo viver bem com todos, eu consigo conviver com todos. Eu consigo amar a todos. Perceba que os frutos, eles são complementos, um complementa o outro. Então, primeiro eu tenho que aprender a amar. Então eu amo a todos, eu amo meu próximo como a mim mesmo, porque Cristo me amou. Então quando Cristo me ama e o amor de Deus está em mim, automaticamente eu me alegro no Senhor. Então quando eu me alegro no Senhor, porque eu amo, eu tenho paz. A paz de Cristo, e a paz de Cristo me aproxima. A paz de Cristo me une com as pessoas, então eu consigo estar bem com todos, comunhão com todos, eu consigo amar todos, eu consigo me alegrar com todos no Senhor. Então perceba que os frutos, os gomos do fruto, eles se completam. É como eu falei anteriormente, eu não tenho a possibilidade de eu escolher qual gomo do fruto eu vou ter. Não tem a possibilidade de eu dizer eu quero ter esse, mas não quero esse. O fruto, quando ele brota em mim, ele tem que nascer por completo. Então que nós viemos aprender isso, que aquilo que o fruto quer brotar dentro de mim, a paz de Cristo, ela não é uma paz de não vai haver mais lutas, não vai haver mais tribulações, você não vai estar mais triste, não vai ter mais angústias, a paz é a calma. Não. A paz de Cristo é você estar bem, é você estar calmo, tranquilo, em meio às dificuldades. Porque aquele que permanece em paz, tranquilo, em meio à tribulação, ele consegue tomar decisões, ele consegue discernir e ele consegue ter o controle emocional para conseguir resolver e passar por todas as dificuldades. Então que essa paz de Cristo, a paz do fruto, ela brote na sua vida hoje e que hoje você possa exercer essa paz. Que se hoje você está passando por algo, se você está no meio de um turbilhão, de uma tempestade, e você não tem mais controle, o seu emocional está abalado, e você não está conseguindo mais discernir, mais pensar, deixe a paz de Cristo entrar na sua vida. Deixe a paz do fruto, ela invadir você e ela vai te trazer calma. Então você vai olhar em volta e vai ver a tempestade, mas vai estar calmo e vai conseguir discernir as coisas e ouvir a voz de Deus. Então quando eu me mantenho calmo perante as dificuldades, isso é importante, eu consigo ouvir a voz de Deus. Mas quando eu não tenho a paz de Cristo e eu estou em meio à tempestade e eu só foco na tempestade, eu só foco na tribulação, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Então deixe a paz do Senhor invadir você nesse dia. E isso vai mudar a sua vida poderosamente. Então deixe que a paz, ela te controle, para que você hoje tenha o discernimento e o controle para mudar a sua situação agora. Eu não sei se você tem alguma decisão para tomar agora. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade que você precisa ter o controle e o discernimento. Mas que a paz do Senhor agora, ela te encha nesse momento. E você possa ter o controle e conseguir discernir e ouvir a voz do Senhor.
Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente através dessa palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém, curta ele e se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar quando o próximo episódio sair. Temos também os nossos devocionais diários, assim nós estamos cada vez mais nos alimentando e nos enchendo da palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar.